Olá, pessoal que acompanha o Café com Teologia, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma reflexão semanal. Eu aproveito para convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, se você não fez isso. E esse é um espaço para a gente falar sobre espiritualidade, espiritualidade que é um tema importantíssimo para a teologia, tanto do ponto de vista da reflexão teórica, como também da vivência na prática, no dia a dia. Uma teologia saudável é uma teologia também que pensa e busca a espiritualidade, né? E hoje eu queria ler com vocês uma passagem do Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos ler alguns versículos, até o versículo 6, que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Bom, essa é uma passagem que pode trazer bastante esclarecimento e direcionamento para a nossa espiritualidade. E você sabe que Jesus fazia muito isso ao longo da sua vida e ao longo do seu ministério. Jesus não era uma pessoa que impressionava as outras pessoas porque falava difícil, porque falava palavras que ninguém entendia, porque falava de modo eloquente e formal, porque usava expressões de outros idiomas, como, lamentavelmente, muitos pseudo-pregadores e teólogos acham que o papel de alguém que fala é impressionar pela complexidade daquilo que é estabelecido. Mas Jesus era uma pessoa que trazia temas complexos, desconfortáveis em alguns momentos, temas instigantes, mas trazia isso com uma linguagem acessível, porque o objetivo de um verdadeiro mestre como Jesus era fazer com que as pessoas entendessem. E na maior parte do tempo, Jesus está falando com pessoas simples. E para que essas pessoas possam entender, é necessário uma linguagem adaptada para a sua realidade. Quando você usa uma linguagem simples, você não empobrece a riqueza do ensinamento passado. Você torna esse ensinamento mais rico e acessível a mais pessoas, como Jesus faz. Nessa passagem, por exemplo, ele se vale de uma videira, que era um elemento muito conhecido naquele contexto em que ele viveu. A videira era um tipo de plantação que gerava um fruto extremamente valorizado e estimado por aquela população. Fazia parte da sua alimentação básica, fazia parte da sua alimentação cerimonial, religiosa, inclusive. Fazia parte das suas festas mais celebrativas. O vinho, que vinha da uva, que nasce da videira, é parte importantíssima da sociedade da época de Jesus, e ele usa desse ingrediente para revelar essa verdade, de que o seu pai é o agricultor é aquele que cuida, é aquele que trata, é aquele que trabalha, é aquele que limpa, é aquele que dá o contexto necessário para que a planta
possa prosperar, possa crescer, possa frutificar e esses frutos possam ajudar todas as pessoas que vivem dele, né? Direta ou indiretamente. É interessante porque o agricultor, ele nunca faz algo que é apenas para si, porque todo aquele que produz alimento produz para o outro, produz para que a outra pessoa seja saciada, seja alimentada, seja farta. E Deus é o agricultor que produz para que todos nós sejamos satisfeitos, plenos e possamos desenvolver a nossa espiritualidade e que também nos chama ao desenvolvimento da espiritualidade, que também não tem como objetivo apenas o nosso próprio bem-estar, mas que tem como objetivo também alimentar outras pessoas, saciar outras pessoas, produzir em prol do bem de outras pessoas que precisam mais do que a gente naquele momento. E Jesus é a videira, Jesus é a árvore, o ramo que produz o fruto, e Jesus nos ensina que ele é fértil, que ele é produtivo, que ele é fecundo e que, se nós quisermos ser também, precisamos estar nele. Porque isolados dentro de nós, presos no nosso próprio egoísmo, na nossa vontade de querer prosperar, de querer multiplicar por si só, de querer se dar bem, de querer ter cada vez mais, nós nada podemos fazer, porque não fazemos para o bem daqueles que convivem conosco, mas pensamos apenas de uma maneira muito limitada, de uma maneira muito egoísta, que não está relacionada à proposta que Jesus de fato nos faz com a sua vida, com a sua pregação, com o seu ministério. Jesus nos ensina que nós devemos dar frutos, que essa deve ser a nossa escolha e que essa escolha é a escolha que nos mantém vivos, porque nós temos vida e ter vida significa estar em movimento. Ter vida significa uma relação dinâmica, uma relação de troca com a vida, com o ambiente, com o contexto, com Deus, com a sua obra, com os frutos que devem ser gerados. Nós estamos em movimento e estaremos em movimento enquanto tiver vida em nós, enquanto tivermos vivos, porque o que tem vida se move, o que tem vida se mexe, o que tem vida é dinâmico. E esse dinamismo é o dinamismo vital, é o dinamismo que gera o saciamento de outras pessoas também e que mantém a nossa vida em atividade. Pois Jesus diz que se nós não estivermos ligados a esse ciclo vital, nós apodreceremos, nós secaremos, nós seremos lançados fora e seremos queimados. Isso não é uma ameaça infernal de Jesus. Isso não é Jesus nos ameaçando com o fogo do inferno, não. Jesus está deixando claro que essa é uma sequência natural, né? Porque aquilo que não tem movimento é algo que não está vivo. E o que não está vivo, a consequência é secar, é definhar, é ser excluído naturalmente. Se você tem qualquer planta na sua casa, você sabe que em algum momento você precisa remover os galhos que estão secos, porque os galhos secos não são mais vivos, não tem mais conexão vital com aquela planta e não faz sentido continuar ali porque não está de fato ali. E Jesus nos orienta a que tenhamos vida e só podemos tê-la se nós estivermos nele, se nós estivermos em conexão com ele, porque é ele quem gera e quem mantém a vida. E por isso é importante a prática da espiritualidade cristã. Caso você que tenha chegado nesse canal
seja cristão, seja cristã, independente de qual tradição, ou se faz parte de alguma tradição que é absolutamente secundário. Mas se você se identifica de alguma maneira com a espiritualidade cristã, com a espiritualidade ensinada, proposta, vivida por Jesus de Nazaré e que chega até nós através do Evangelho, nós devemos buscar essa relação vital com Ele. Porque se nós estivermos nele, nós somos alimentados pela sua palavra, pela sua diretriz, pela sua vida e pelas suas prioridades. As suas prioridades. Por que pessoas que se dizem cristãs vivem na sua vida prioridades distintas das prioridades do Evangelho? Porque pessoas que se dizem cristãs e até usam os instrumentos religiosos para buscar a riqueza própria, a grandeza própria, para buscar apenas aquilo que é do seu próprio e íntimo proveito, enquanto que a proposta de Jesus é o proveito próprio no sentido da espiritualidade, que nos gera vida, que nos gera tranquilidade, que nos gera paz, para que a gente possa viver e frutificar de modo a alcançar e alimentar outras pessoas. A espiritualidade de Jesus, ela começa dentro de nós, mas se expande para além de nós. A espiritualidade de Jesus, ela começa lá na oração que ele ensina, de entrar no quarto e fechar a porta, mas se expande para o pão que é nosso, que é compartilhado. Não apenas é meu, mas é nosso, que é compartilhado pelas pessoas que ali fazem parte desse momento. A espiritualidade de Jesus, ela começa no meu interior para fluir rios de águas vivas, rios esses que vão também saciar a vida de todos os cansados e sedentos da caminhada do dia a dia, da caminhada da vida humana. Então, a espiritualidade de Jesus é como ele próprio ensinou. Bem-aventurado é o que ouve e pratica as minhas palavras. Quem recebe, quem aprende e, consequentemente, vive aquilo que ele ensina. Esse, de fato, é aquela pessoa que constrói algo forte, algo bonito, algo útil, algo necessário e constrói isso sobre bases sólidas, sobre bases consistentes, sobre bases firmes, que não ruirão na primeira tempestade que acontecer, que permanecerão como um abrigo no dia mau, que permanecerá firme e servirá como um refúgio diante das mais tensas tempestades que puder se abater sobre essa vida. E será um lugar de refúgio e um lugar de acolhimento e que gerará isso também nas nossas relações. Essa é a espiritualidade para a qual Jesus nos chamou e a espiritualidade que ele propõe, e convém que estejamos nele ligados por esse importante ciclo vital que é mantido e gerado por Jesus de Nazaré. Que você e a sua família tenham uma boa semana, uma semana de paz, e em breve a gente se encontra novamente aqui no Café com Teologia. Até lá!